Olá galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai trabalhar o nosso ensaio de compactação para solos. Então quem rege para a gente esse ensaio é a norma 7182, que trata do ensaio de compactação. Então o objetivo do nosso ensaio é a determinação da relação entre o teor de umidade e a massa específica aparente seca do solo quando compactado. Então vocês vão ver que a gente vai fazer aqui 5 pontos em que a gente determina teor de umidade e a gente determina a massa específica aparente seca. Então, de aparelhagem, que a gente já utiliza cápsula, balança, estufa para o nosso ensaio de umidade. Vai aparecer para a gente o Proctor, que é esse conjunto de cilindros aqui, que é onde a gente faz o nosso ensaio de compactação. Os soquetes, então temos soquete pequeno, temos soquete grande, e o nosso extrator de corpo de prova, para a gente poder remover esse solo desse cilindro. Então, a ideia do ensaio é inserir solo aqui no cilindro, compactar, retirar esse corpo de prova, fazer um ensaio de umidade dele para se determinar a massa específica e a umidade. Então aqui a quantidade de solo que a gente pega na verdade a quantidade de golpes que a gente aplica de acordo com o que a gente quer determinar. Então trabalhando com um cilindro pequeno, num ensaio de energia normal, a gente utiliza o soquete pequeno, a gente vai fazer 3 camadas com 26 golpes. Essa é a configuração mais padrão que a gente tem. Então, o nosso primeiro procedimento, galera, pesar o Proctor pequeno vazio. Então, a gente anota esse valor. Então, aqui, ó, o primeiro ponto que a gente vai determinar. Então, cilindro vazio, peso ele aqui, determinamos ele. Medimos o diâmetro interno do Proctor pequeno e medimos a altura. Então, aqui do nosso cilindro, a gente mede esse diâmetro interno, a gente mede a altura dele. Então, a gente anota aqui, ó, diâmetro e altura. Com isso, a gente consegue calcular o volume com essa fórmula aqui, ó, π vezes o diâmetro ao quadrado, dividido por 4 vezes a altura interna, que é a fórmula que a gente tem aqui, ó, π, 3,14, vezes o diâmetro ao quadrado, então vezes o diâmetro, vezes a altura, dividido por 4. Temos aqui. Feito isso, galera, a gente vai para o nosso segundo procedimento. Nosso segundo procedimento, a gente coleta uma quantidade de solo, deixamos secar em umidade higroscópica, passamos na peneira 4,8 para retirar os pedregulhos, adicionamos um pouco de água e misturamos, então mistura-se todo o solo, destorroa. Utilizamos então um Proctor pequeno, a gente adiciona aqui então uma primeira camada de solo, mais ou menos até a metade do cilindro de baixo, aplicamos os 26 golpes, adicionamos uma segunda camada, mais ou menos até a divisa dos cilindros, aplicamos mais 26 golpes, e depois adicionamos uma terceira camada, mais ou menos quase até o topo, e aplicamos novamente 26 golpes. Entre cada camada, a gente faz o que a gente chama de escarificação, que é riscar o solo para garantir a unidade entre as camadas, tá? É o agrupamento das camadas. Fizemos as 3 camadas, aplicamos os 26 golpes em cada camada, a gente desmonta esses cilindros, então a gente desmonta o cilindro superior, ó, ele desencaixa, e a gente faz o rasamento do topo, a gente corta o topo para que ele fique aqui, ó, rentezinho aqui, ó. Beleza? Feito isso, a gente pesa esse conjunto, cilindro mais solo. Então a gente anota aqui, ó, peso, cilindro mais solo, temos ele aqui. Tranquilo? Feito isso, galera, a gente calcula o que a gente chama de massa úmida do solo compactado, que é esse MU. E o que é ele? É o cilindro mais solo menos o cilindro vazio. Então, a formulinha que a gente tem aqui, a massa úmida, ele é o cilindro mais solo menos a massa do cilindro. Vou ter tudo que tem ali dentro daquele cilindro, que é esse valor aqui, ó. Feito isso, a gente extrai o nosso corpo de prova. Então, temos aqui o extrator, tem um macaco hidráulico, a gente vai aplicando aqui o bombeamento, então ele vai extraindo aqui o corpinho de prova para cima. A gente divide esse corpo de prova em 3 partes e da parte central a gente pega para o ensaio de umidade. Então a gente quebra ele mais ou menos ali em 3 partes e a gente pega um pouquinho de cada parte, geralmente ele da parte mais central, para colocar para o ensaio de umidade. Então no ensaio de umidade a gente anota as 3 cápsulas, a massa vazia de cada cápsula, a massa do solo úmido, levamos para do solo úmido mais cápsula, então pegamos ali do nosso corpinho de prova, levamos para a estufa, deixamos lá 16 a 24 horas e no outro dia pesamos o solo seco mais a cápsula. Com isso a gente consegue determinar a umidade e a umidade média para esse ponto.
beleza? Com essa umidade média, a gente consegue, a gente faz essa repetição para 5 pontos. Então, a gente adiciona um pouquinho de água e faz o segundo ponto. Extrai o corpinho de prova, faz o ensaio de umidade, faz a compactação, extrai o corpinho de prova, faz o ensaio de umidade. Aí adiciona mais um pouco de água, faz o terceiro ponto. Compactação, extração, umidade. Adiciona mais água, quarto ponto. Compactação, extração, ensaio de umidade. Adiciona mais água, faz o quinto ponto. Compactação, extração e ensaio de umidade. Beleza? Então aqui a gente vai obter mais 5 pontos. Então vou adicionar aqui que eu tinha ocultado. Vou colocar aqui para reexibir, ó. Então temos aqui mais 5 pontos de compactação, com todos eles aumentando a quantidade de água. Então quando a gente olhar aqui no ensaio de umidade, a gente vai perceber, ó, que a umidade média vai aumentar para cada ponto de compactação que a gente for trabalhar. Beleza? Então essa aqui é a umidade em cada ponto. Aqui, galera, o que a gente determina então? Para cada ponto, a gente vai determinar uma massa específica aparente. Então, como que a gente determina essa massa específica aparente seca? A gente vai depender dessa formulinha aqui, ó, que é o MU, a massa do cilindro, vezes 100, dividido pelo volume do cilindro, vezes 100, mais a umidade. Então, aqui a gente vai fazer essa formulinha aqui, ó. Massa úmida, vezes 100, aí abre parênteses, dividido, abre parênteses, o volume, então que é o volume do Proctor, vezes, abre parênteses, 100 mais a umidade daquele ponto. Ó. Umidade daquele ponto. Então, a gente repete isso para todos os pontos. Então, a gente vai ter uma massa específica aparente seca para todos os pontos. Beleza? Feito isso, a gente vai fazer um gráfico, uma curva, que é a curva de compactação. E ela vai dizer para a gente qual é a umidade ótima que a gente trabalha. Então, a gente vai conseguir ter uma parábola nessa configuração, em que a gente coloca umidade pela massa específica aparente seca, pelo gama D aqui aplicado. De um lado, a gente tem o que a gente chama de ramo seco, de outro lado, aqui a gente tem um ramo úmido. Então, o ramo seco, o solo fica mais esfarelento, e no ramo úmido ele fica mais plástico, ele fica mais elástico, mais plástico elástico, tá? Então, vamos lá. Para a gente inserir esse gráfico, vamos aqui em inserir. Gráfico, pode ser o de dispersão, que é a dispersão, ele vai inserir ali. Vou clicar aqui, ó, selecionar dados. Então, no eixo X, a gente vai colocar a umidade, então as umidades médias. No eixo Y, a gente vai colocar as massas específicas aparentes. E o nome do gráfico, vou colocar aqui curva de compactação. Vou dar um OK. Deixa eu ver aqui que ele não inseriu. Não pegou os dados aqui. Deixa eu tentar de novo aqui. Então, X a umidade. Aqui o gama D. Não, se ele não está indo, eu vou fazer diferente. Então, vou selecionar os dois dados aqui, ó. Vou selecionar o gama D, vou segurar o Ctrl, vou segurar a umidade, inserir, dispersão. Aí, coloca. Agora, só vou alterar os eixos aqui, que ele está ao contrário. Selecionar dados. Tinha faltado preencher esse aqui, ó, anteriormente. Beleza. Então, no eixo X, vamos colocar a umidade. No eixo Y, vamos colocar gama D. Nome do gráfico, curva de compactação. Vou dar um OK. Ó, ele vai gerar para a gente aqui, ó, como se fosse uma parábola. Então, essa aqui é a nossa curva de compactação. A gente vai colocar aqui. Eu vou inserir aqui um texto para a gente ter esses valores aqui. Vou mexer ele um pouquinho para o lado aqui. Inserir. Caixa de texto. Então, aqui, ó, umidade.
porcentagem. Então, esse aqui está na parte aqui de baixo. E aqui em cima a gente tem o nosso gama D. Vai estar em gramas por centímetro cúbico. Deixa eu tirar essa borda. Beleza? Temos aqui a nossa curva de compactação. Então, nessa curva de compactação, o que a gente precisa determinar? Qual é o gama D máximo e qual é a umidade ótima. Então, como que a gente faz isso? A gente pega para o maior valor. Ó. Então, onde está o topo é o nosso gama D máximo. Então, se a gente fosse pedir aqui para ele traçar uma parábola, ó, podia aqui adicionar linha de tendência. Vou colocar aqui uma parábola polinomial. Ó, ele vai criar ali uma parábola. Vou aumentar a ordem dela aqui, ó, que ela vai ficando um pouco mais parecida ali. Ó. Então, o nosso gama D máximo está aqui, ó, no nosso topo para cá. Então, eu vou inserir uma linha. Então, esse aqui seria o nosso máximo, gama D máximo. E para baixo está a nossa umidade ótima. Então, gama D máximo. Deixa eu diminuir um pouco esse texto aqui. E ali embaixo a gente vai chamar de umidade ótima, que é o W ótimo. Bem no cruzamento ali. Beleza? Então, isso aqui gera para a gente qual é a massa específica adequada para o nosso ensaio e qual a umidade adequada para o nosso ensaio. Então, a gente anota esse valor. Então, aqui na curva, ó, quando eu clico aqui nessa bolinha aqui, ó, consigo pegar os valores aqui. Ó. Posso pegar aqui, ó. Então, ele vai mostrar lá, ó, ponto 2,25 para 9,57. Então, passei o mouse de 2,25 para 9,57, que é o nosso máximo aqui, ó, do gama D. Então, gama D máximo, 2,25. A gente anota lá. Beleza? Aqui a gente vai inserir também o nosso gama D in situ, que é a nossa massa, da onde a gente determinou da massa específica aparente. A gente tinha chegado nesse valor, 6,544, que é do ensaio de massa específica aparente, determinação do frasco de areia. Então, eu vou colocar esse valor aqui, ó, 6,544. Com isso, a gente consegue calcular o nosso grau de compactação. Então, o nosso grau de compactação é o gama D em campo, que é o gama D in situ, dividido pelo gama do laboratório, vezes 100. Então, aqui tem 1 vezes 100. Na nossa formulinha aqui para a gente ter esse valor. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. O gama D in situ vezes 100 dividido pelo gama do laboratório. Então, isso vai dar para a gente o nosso grau de compactação. Beleza, galera? Esse grau de compactação, a norma pede para a gente que ele seja maior do que 95%, para ter uma compactação bem bacana. Tranquilo? Qualquer dúvida, galera, estou à disposição. Valeu, tchau, tchau.